Quem é aluno do IAC, quem já está acostumado a encontrar, né, comigo ao vivo, nos encontros de prática supervisionada, tudo isso que eu venho falando aqui na rede social, tudo isso que eu venho conversando aqui é algo que não é uma surpresa para os alunos. Para os alunos que fazem pós-graduação em análise do comportamento aplicada, para todos os alunos que fazem certificação em terapia ABA, formação de ATs, manual da comunicação no autismo, entendendo o protocolo VibMap, todos os alunos que assistem minhas aulas, principalmente os que comparecem ou os que assistem à prática supervisionada gravada, são discussões que nós temos na prática sobre ser um terapeuta que respeite a neurodiversidade, seja um terapeuta que não queira transformar um autista em neurotípico, porque o que é respeitar a neurodiversidade? O que é não ser capacitista? Respeitar a neurodiversidade e não ser capacitista é quando você não quer fazer com que um autista seja neurotípico. Você não quer estabelecer objetivos de ensino, você não quer estabelecer prática onde o seu objetivo final é tornar um autista menos autista, né? É fazer com que ele não tenha mais aqueles comportamentos que são característicos dos comportamentos de um autista. E nós sabemos sim que muitos pais, muitas vezes, pela falta de informação, pelo desespero, porque quando uma família ela tem um diagnóstico de autismo, não é só o diagnóstico de autismo que está acontecendo na vida dela. A vida dela não para ela viver só o autismo. Ela tem 50 outras mil coisas que estão acontecendo na vida dela. Essa família, essa mãe e esse pai, eles têm um trabalho. Muitas vezes eles têm outros filhos. Eles como seres humanos. Às vezes é uma família que está passando por um problema de saúde na família. Então, assim, eu tenho muitas coisas acontecendo. Muitas vezes eu tenho problemas financeiros e outros problemas diversos que fazem parte da nossa vida. Então, nós temos que pensar também que esses pais, muitas vezes, eles aceitam certo tipo de coisa, eles vão atrás de certas coisas como um ato de desespero, né? Como um ato de não saber o que fazer e de temer muito pelo futuro. E esse tipo de frase, como a Cleane colocou, né? Falaram que pra ela, que se a filha dela fizer bem as terapias, e geralmente fazer bem é o quê? Fazer de forma intensiva, fazer muitas terapias, quase não vão perceber que ela é autista. Então, olha, o pensamento capacitista arraigado, onde os pais não querem ter um filho autista, né? Muitos pais não querem ter um filho autista. Eles não querem que as outras pessoas percebam que o filho é autista. Elas mesmas, elas não têm o orgulho de ter um filho autista. Não é sobre romantizar o autismo e achar que é tudo um mar de rosas. Não é sobre isso. É sobre, de fato, aceitar e respeitar o seu filho como ele é. E o seu filho como ele é, poderia ele ser autista, poderia ele ter uma opção sexual que talvez não é a que você esperava, poderia ser uma série de coisas. Poderia ele ser de uma maneira, ou ele ter uma religião, ou ele, enfim, ser uma série de coisas que talvez você, enquanto pai, enquanto mãe, não gostaria, não esperava, não é o que você sonhou, não é o que você pensou. Então, os pais, eles têm medo do futuro, eles têm inseguranças, eles têm medo. E tá tudo bem, né? É papel dos profissionais fazer essa orientação e falar, olha, desafios vão existir? Vão, mas criar um filho, criar um outro ser humano é um desafio. Já é um desafio, né? Então, a gente precisa ter
ter esse senso para poder dar essa orientação certa para os pais, onde, claro, intervenções precisam ser realizadas, uma série de coisas precisam acontecer, mas a gente também não precisa criar essa ideia nos pais de que o que eles têm que sonhar é que o filho deixe de ser autista, porque não tem como você deixar de ser autista, porque o autismo não tem cura. Agora, talvez você creia, né, que daqui uns anos vai ter cura, talvez você creia que a sua fé vai curar o seu filho, que uma dieta vai curar, que uma terapia XYZ vai curar, e aí tá tudo bem, a opção é sua, a decisão é sua, né? Os filhos são dessas pessoas e cabe a nós profissionais orientarmos, né? Orientarmos, vir com o melhor das nossas habilidades, com o melhor do nosso conhecimento e que nós possamos orientar. Mas nós não temos cura. E hoje, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente não vê o autismo como um problema de comportamento. A gente não vê o autismo como algo dando essa carga, né? Mas a gente vê o autismo como uma condição que faz parte daquele ser humano, que faz parte de quem ele é, que faz parte de como ele percebe o mundo, como ele interage com esse mundo, e a gente respeita isso. A gente busca prestar serviços para os autistas de maneira que nós possamos contribuir com eles, que nós possamos melhorar a sua qualidade de vida. Assim, por exemplo, quando você contrata um personal trainer para poder te treinar, você está buscando o quê? Melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, melhorar uma série de aspectos da sua saúde. Então, aquelas pessoas que prestam serviços, né, que as pessoas tendem a chamar de terapia, hoje em dia a gente tem tido um entendimento que a gente deveria mudar para, ao invés de o termo, por exemplo, intervenção, ser prestação de serviços. Para a gente ter uma conotação mais apropriada, menos negativa, tá? Então, todos esses pontos, eles são importantes da gente refletir, são coisas novas, onde a gente está aprendendo, a gente está ouvindo os autistas, nós estamos entendendo mais, e assim nós estamos mudando as nossas práticas, nós precisamos estar em constante evolução, faz parte. E aí, perdão, então, feita essa introdução, né? Deixa eu contar pra vocês, pra quem não sabe, todos os dias tem gente chegando aqui, que bom. Tem gente que já tá aqui há muito tempo, mas que não conhece a minha história, né? Que tá aqui há um certo tempo, mas às vezes não conhece a minha história porque tá todo mundo muito ocupado com a sua própria vida. E tá tudo certo, né? Faz parte, tá todo mundo aí com as suas questões. Mas deixa eu brevemente introduzir a minha história, para vocês entenderem todo o contexto de tudo aquilo que eu gero aqui de conteúdo, de todo o conhecimento que eu trago aqui, e até para vocês entenderem se eu sou ou não uma fonte segura, né, de conhecimento, alguém que você pode de fato confiar naquelas informações que são trazidas. O que acontece? Bom, eu tenho um filho autista que tem 11 anos, que foi diagnosticado aos 2 anos e 5 meses, que se chama Diogo Filho, que é a criança que eu postei no vídeo da terapia ABA abusiva. Então, a gente está nesse mundo do autismo e da análise do comportamento aplicada desde 2014. Quando eu comecei a perceber que existia um grande problema na prestação de serviço por parte desses profissionais, onde eu realmente, mesmo querendo pagar por esses profissionais de maneira privada, sem plano de saúde nenhum, a gente tinha plano de saúde, mas a gente não foi ao plano de saúde para que ele custeasse essas terapias, uma vez que eu vi esse problema nessa prestação de serviço vinda por profissionais da saúde, por profissionais que eram psicólogos, que eram fonoaudiólogos, por profissionais que tinham mestrado. Nós já passamos por esses profissionais. Mestrado
na área especificamente, profissionais que tinham experiência, que às vezes já tinham 10 anos de experiência. Então, quando eu vi isso, desde o dia 1, né, primeiro que desde o dia 1 eu já comecei a estudar, porque eu sou dessas que quando eu tenho um problema, eu entendo que o conhecimento me liberta. E eu sou dessas pessoas que eu nunca confio 100% num profissional. Você pode achar que isso é certo, você pode achar que isso é errado, mas eu nunca confio 100%. Eu sempre vou lá, eu vou ler, e assim, eu leio artigo científico, eu leio artigo científico em inglês, eu vou buscando conhecimento para que eu possa realmente ter independência e ter liberdade, porque o que eu sempre falo, o conhecimento, ele liberta. Não importa se você é profissional, não importa se você é pai, o conhecimento ele te liberta. Só que ter uma postura ativa e ter uma postura de alguém que pega seus BOs e assume eles e vai estudar, dá trabalho. Dá muito trabalho. E isso faz com que você tenha que abrir mão de certas coisas. Porque a cada escolha você está deixando de fazer outra coisa, deixando de fazer outra escolha. Então, eu peguei e eu fui estudar aquilo e eu fui me capacitar. Então, desde o início, a opção e a recomendação foi por terapia ABA. Quando eu comecei a ver aqueles vídeos lá em 2014, então há quase 10 anos atrás, onde os vídeos pareciam um adestramento de cachorro, procedimentos extremamente agressivos e invasivos, e dizendo que aquilo era o necessário, aquilo era uma terapia baseada em evidência, aquilo ali era o mais correto. Veja bem, em 2014, eu não tinha essa compreensão como eu tenho hoje da neurodiversidade humana, de entender o autismo como uma condição, de aceitar o meu filho como ele é. Eu não tinha isso ainda. Tinha acabado de ter o diagnóstico. Isso foi um amadurecimento ao longo de quase 10 anos que me fez chegar nesse lugar que eu estou hoje. E quase 10 anos de estudo e de viver isso 7 dias por semana, 365 dias por ano. Veja a minha rotina aqui nos stories. Se você me vê em festa, se você me vê num monte de coisa, geralmente você me vê numa sexta-feira à noite estudando, num sábado à noite estudando, e eu gosto disso. Eu faço o que eu gosto. Eu me sinto bem em casa, estudando, lendo, fazendo aula, gerando conteúdo, faz parte do meu trabalho, e eu sou uma pessoa que trabalho de domingo a domingo. E eu gosto, não tô dizendo que é certo ou que é errado, eu gosto de viver assim. Então, esse vídeo, essas profissionais, eram as segundas profissionais de terapia ABA que nós estávamos contratando. Essas profissionais, quando elas foram fazer aquele vídeo, elas fizeram porque elas foram demonstrar para a atendente terapêutica que aplicava os programas com ele, que era a aplicadora de programas, como deveria ser feito os programas. Porque elas estavam muito incomodadas com a forma como a aplicadora de programas estava aplicando os programas, porque elas já tinham visto vídeos da aplicadora. E elas acreditavam que a aplicadora estava sendo conivente demais com ele, flexível demais, ela estava sendo divertida demais. Elas não usaram essa palavra, mas claro que houveram críticas a como a aplicadora estava fazendo as coisas. E essa era um conjunto de profissionais que atuavam em outros casos, com outras aplicadoras de programa, as quais eu já conhecia. Então, nós víamos que elas tinham uma maneira muito rígida
de fazer essa aplicação de programas. E que para alguns pais estava tudo ótimo, estava tudo bem. Essa empresa de terapia ABA, ela era a empresa que fazia as terapias de um filho de uma colega minha, que inclusive era da área. E essa colega achava, era da área de trabalhar com autistas e era da área da saúde. E essa profissional, essa mãe, achava que estava tudo bem fazer essas práticas com o filho dela, porque era o que ela queria, era o tipo de terapia que ela estava buscando. Então, para ela, essas terapeutas, elas eram maravilhosas. Então, nós não estamos falando de uma empresa e de uma terapeuta que fez um cursinho de final de semana e que não era uma pessoa da saúde, porque muitas vezes as pessoas também acham que se o profissional é da saúde, ele é de qualidade, né? Existe esse preconceito achando que profissionais da educação são menos qualificados que os profissionais da saúde. Isso é nítido nos comentários de muitas pessoas. Mas ok. Então, essa empresa, ela já atendia esse filho dessa colega há muito tempo. 3 anos, por aí. Porque o filho dela era mais velho. E esse era o tipo de terapia que ela buscava e ela achava excelente. Outro pai, também, que começou a terapia na mesma época que nós, estava super satisfeito com a equipe. Porque disseram para ele que a filha dele tinha saído do espectro. A menina teve diagnóstico com 1 ano e 7 meses. E ele estava super satisfeito com os resultados, porque a menina tinha saído do espectro. Então, tem pais que buscam esse tipo de terapia. Como eu disse, tá tudo bem. E nós, profissionais, temos que respeitar. E nós temos que colocar os nossos limites, onde a gente fala, olha, esse tipo de terapia eu não realizo. E se você quer esse tipo de terapia, então você tem que buscar um outro profissional, porque esse tipo de terapia eu não realizo. Agora, se você acha que esse tipo de terapia é correto, é necessário, que de repente é um mal necessário, que a gente precisa disso em nome dos resultados, que os fins justificam os meios, tá tudo certo, tá? Tá tudo bem. Então, esse é todo o contexto desse vídeo, todo o contexto do acontecido. Claro que tem uma série de detalhes e uma série de questões que eu poderia ficar horas aqui falando, tá? Mas, ok. Outro ponto muito importante é que quando os pais, e aí eu falo pra vocês que, vou responder, tá, Jaqueline? Quando eu falo pra vocês que a gente tem que respeitar a vontade dos pais, né? Nesse caso especificamente desse vídeo, tanto eu quanto meu marido, nós explicitamente, com todas as letras, nós dissemos para essas profissionais que nós não queríamos que ele fosse forçado a nada. E que não queríamos que fosse algo para ele ficar chorando e morrendo de chorar e tudo. Eu não vou lembrar, claro, as exatas palavras que nós dissemos, mas nós explicitamente dissemos que não eram para ter procedimentos invasivos, agressivos. Aí, claro, nós não queríamos que ele ficasse chorando ali demasiadamente. Claro que aí vão ter interpretações, né? O que é agressivo, o que é invasivo. Mas nós somos bem claros que nós não gostaríamos que ele ficasse, nós não queríamos que ele ficasse sofrendo e chorando demasiadamente, porque nós já tínhamos tido essa experiência com a profissional anterior, mestra, em uma faculdade tradicional. Psicóloga há 10 anos e mestra. Já tínhamos tido essa experiência. Então, nós explicitamente dissemos. Então, quando um pai explicitamente te diz que não é para você fazer algo, não é para você fazer algo. Você não tem essa permissão. Você não tem essa autorização. Tá? E aí, eu não sei se a sua frase, Aline, foi criança chora mesmo, ainda mais longe da mãe, se foi algo que você quis dizer que as profissionais costumam falar isso,
a gente precisa parar de normalizar essa questão de que a criança chora mesmo. Ainda mais longe da mãe. A criança chora mesmo em terapia, ele tá se acostumando. Eu acho tão engraçado, porque se a gente vê ou se é mostrado, noticiado um vídeo de uma criança, ou se você vai visitar uma escola e você vê uma criança morrendo de chorar dentro da sala e pessoas segurando uma criança dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente escolar, as pessoas chamam isso de abuso, de professor agrediu aluno e uma série de coisas. Se essa mesma situação acontece com terapeutas, a gente vê isso como prática baseada em evidência. Ah, isso é ciência, é científico. É normal, acontece, autista chora mesmo. Ah, tá longe da mãe, chora mesmo. Por que essa diferenciação? Não entendo. Gostaria que as pessoas refletissem. Porque quando é na escola, quando são com professores, se dão uma conotação. Quando são com terapeutas, se dão outra conotação. Ah, ele tá ignorando o comportamento. Ah, é pra não reforçar o comportamento. Uma série de coisas. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir. Eu não considero que isso está correto. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, por que eu, mesmo vivendo tudo isso, por mais que eu, vivendo tudo isso, mesmo assim eu resolvi estudar sobre análise de comportamento, estudar sobre terapia ABA, realmente me tornar uma especialista nisso e fazer isso realmente, não acreditar que a forma como aquilo, sim, já atendi Trilhar Kids ABA, já atendi sim crianças, já aconteceu de chorar, já aconteceu de crianças que se mordiam, já aconteceu de criança pegar um colar meu e arrancar, de rasgar uma roupa que eu estava usando. Já aconteceu. Tá? Então, assim, já aconteceu. E aí, né, a sua fala é extremamente capacitista. Porque a sua fala é de querer achar que eu não tenho experiência suficiente para ocupar o local que eu ocupo. Né? O que você acha é que, ela só é uma mãe. Ela não tem experiência. Ela só é uma mãe, ela nunca trabalhou com isso e ela dá cursinho. Lê do engano, querida. Ou querido. Tá? Mas já atendi sim. E eu acho tão engraçado que as pessoas criticam, mas elas ficam aqui nesse perfil, né? Elas ficam aqui. Elas consomem o conteúdo. Elas estão sempre aqui pra saber o que eu tô falando, o que eu tô pensando, o que eu tô estudando, o que eu tô fazendo. Elas estão sempre aqui. Será por quê? Porque ao contrário de muitos profissionais, eu cheguei onde eu cheguei pelo mérito próprio, pelo conhecimento. Porque de fato eu gerava valor, conteúdo com transparência para as pessoas. Ok, mas eu achei extremamente deselegante a sua maneira de me perguntar. Você pode até me admirar, mas a sua forma foi extremamente deselegante e inapropriada. A gente não faz esse tipo, porque eu já contei aqui diversas vezes. Né? Então as pessoas, elas gostam de pré-julgar, porque é mãe, ela é só uma mãe, como eu já ouvi. Né? Então, é sobre isso. Já atendi diversas crianças, já trabalhei com diversas crianças, sempre gostei da parte principalmente escolar. Nunca trabalhei com crianças, por exemplo,
questões de seletividade alimentar nunca foi a minha praia. Justamente porque eu não topava fazer os procedimentos agressivos que a terapia ABA muitas vezes tinha, que são relatados em literatura referentes à seletividade alimentar, eu não topava. Não se alinha com os meus valores. Por que eu fui treinar pessoas? Porque as minhas próprias colegas queriam que eu ensinasse para elas. Pessoas que já eram psicólogas, fonoaudiólogas há 10, há 15, há 20 anos. Mas elas viam que aquilo que eu estudava, que aquilo que eu trazia, fiz um atendimento assim, fiz um atendimento assado, fiz tal coisa, elas sabiam que aquilo trazia valor. Mais valor do que o que era ensinado dentro da aula da pós-graduação, que nós pagamos 20 mil reais para estar ali. E eu era a pessoa dentro daquela sala de aula que mais sabia o conteúdo. Uma das poucas que lia em inglês, que comprava os livros, chegava na aula no horário, que discutia com o professor, que fazia perguntas, que sentava na primeira carteira, que chegava com o livro aberto, com o artigo aberto, e que muitos ali que já eram profissionais há muitos anos, não tinham aquele conhecimento. Porque, claro, eles tinham formações em outras áreas, mas eles não tinham estudado especificamente sobre a análise do comportamento. E tem toda uma questão de didática, de passar o conteúdo. Que as pessoas sempre ficaram muito satisfeitas com a didática e o fato de fato, eu passar o conteúdo. E por que eu optei por não abrir uma clínica de terapia ABA? Porque o meu business, o meu negócio é treinar pessoas. E eu entendi que eu gostaria de fazer esse negócio com muita qualidade. E que para eu fazer com muita qualidade, eu não conseguiria, porque primeiro seria humanamente impossível eu ser uma boa coordenadora de cursos, professora de cursos, se eu também fosse fazer atendimentos. E porque também eu não iria competir com os meus próprios alunos. Haja vista que hoje você pode morar em São Paulo, mas atender uma pessoa de Fortaleza, atender uma pessoa de Goiânia, atender uma pessoa de Brasília. Você pode morar em Recife e ter um paciente em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso é muito comum, já era muito comum há anos atrás, hoje mais comum ainda. Como eu tinha alunos no Brasil inteiro, eu entendi que eu não iria fazer concorrência com os meus próprios alunos, onde eu iria ensinar de fato tudo. E vocês acham que quem tem clínica e dá cursos, que ele vai te entregar tudo? Você acha? Pra você concorrer com ele? Sendo que todo mundo tá concorrendo um com os outros? Você acha que ele vai te ensinar tudo? Pensem sobre isso. Essa semana eu falei sobre isso, acho que nos stories, não me lembro. Mas a entrega tá péssima dos stories, então infelizmente muita gente não viu e na correria do dia a dia. Mas pense sobre isso. Se uma pessoa que tem clínica, você acha que ela vai te entregar todo o beabá, tudo, todos os paranauês da clínica dela, do atendimento dela, da forma como ela gerencia, como ela administra a clínica, o que ela estuda? Primeiro ela vai querer garantir o dela. Depois, o que sobrar, ela te entrega. Como é que você acha que eu sei disso? Porque eu já fui essa pessoa. Que não tinha condições para fazer todos os cursos que queria, que não tinha condições para comprar todos os livros que queria, que não tinha condições para ir para os Estados Unidos, que não tinha condições para pagar os cursos mesmo que online, em dólar. Como que você acha que eu sei disso? As pessoas não entregam. Você faz cursos e muitas vezes são cursos superficiais. Porque elas não querem te entregar. Elas falam assim, ó, aí você estuda sobre isso aqui, depois você vê sobre isso. Ela não vai te dar material mastigado, ela não vai te dar... Você acha que ela vai te dar as fichas da clínica dela mastigada? Você acha que ela vai te dar as folhas de registro dela mastigada?
Pra você concorrer com ela? Então, pra mim, isso foi uma decisão que eu fiz, onde eu não iria atender e eu iria me dedicar ao ensino. Foi uma decisão que eu tomei. E muitas vezes, atendimentos ocorrem hoje em dia onde eu faço de maneira gratuita. E ninguém precisa ficar sabendo, porque eu não preciso ficar anunciando as boas ações. Exatamente, não tem como ser bom em tudo, justamente, Vanessa. Exatamente, não tem como. Pois é, né? Então, gente, pra mim, houve uma época, quando eu cursei um mestrado em Ciências do Comportamento em uma universidade muito tradicional do Brasil, que já formou diversos analistas do comportamento a nível de mestrado e doutorado. E quando eu cursei esse mestrado durante 30 meses da minha vida, onde eu realizei pesquisa em treinamento de pais e trabalhei com, especificamente, na verdade, treinamento de mães, né? Porque as participantes da pesquisa eram apenas mães de crianças autistas. Quando eu entrei no mestrado, onde eu tinha que viajar toda semana para outra cidade, deixar meus filhos muito pequenos aqui, eu tinha ainda uma ideia e uma visão muito apaixonada da ciência. Houve um momento da minha carreira, ao longo desses quase 10 anos de autismo e análise do comportamento, onde eu quase deixei me perder do foco principal. Qual era o foco principal? O foco principal era o autismo. O foco principal era a prestação de serviços para autistas. Esse é o enfoque. Nunca foi sobre análise do comportamento, nunca foi sobre vangloriar a ciência, nunca foi sobre isso. Nunca foi e nunca será sobre isso. Jamais. Jamais. Nunca foi. Tá? Não foi e nunca será. Por quê? Porque eu não fui pra essa área porque eu amava o Skinner e eu tatuo o Skinner no meu braço e eu tenho foto do Skinner pela minha sala. Não, e nada de errado e tudo bem com quem tem essa missão, esse propósito. Acredito que cada pessoa tem um propósito, tem uma função, tem uma missão nessa vida. Agora, a minha missão e a minha função não é propagar a ciência do comportamento. É treinar terapeutas, treinar profissionais na prestação de serviço com indivíduos autistas. E eu acredito sim que a ciência do comportamento, que é a análise do comportamento aplicada, tem coisas bacanas. E tem coisas nela que não necessariamente nem são diretamente da ciência do comportamento, que é uma mescla aí, porque vem da filosofia, vem de outras pessoas. Só que o que acontece é que às vezes analistas do comportamento pegaram aquilo para si. Por exemplo, quando eu penso em design instrucional na elaboração de currículos de ensino. Design instrucional, instructional design. Design instrucional não é sobre análise do comportamento. É uma outra área que vem da educação, muitas vezes design instrucional misturado com a tecnologia. Como eu tenho interesse na questão da educação, de ensinar comportamentos acadêmicos, pedagógicos, alfabetização, ensino de matemática, ensino, né, de currículos, de conteúdos acadêmicos e pedagógicos, eu acabo indo para outras áreas. Mas áreas que muitas vezes analistas do comportamento pegaram para si. Quem é aluno da pós sabe, lá no módulo de análise do comportamento e educação, nós falamos sobre as aplicações da ciência do comportamento na educação, no aprendizado, na escola. A maioria das pessoas nem sabe que isso é possível, porque elas nem chegaram nesse nível de exposição a temas. Então, eu não acho que terapia ABA tem que ser desse jeito, tem que ser prender
crianças na mesa, colocar o pé em cima de crianças. Eu não acho que contato visual deve ser um objetivo de ensino. Eu não acho que você deve ter objetivos de ensino que, não interessa se está escrito no VibMap, onde está escrito. Se você tem um objetivo de ensino que você vê que ele é capacitista e que ele está querendo tornar um autista menos autista e não está respeitando a neurodiversidade humana, você não deve ensinar aquele objetivo de ensino. Ele não deve fazer parte da sua programação de ensino. E às vezes isso você está querendo forçar a escrita. E aí o autista muitas vezes aquele autista tem uma dificuldade motora e tem uma aversão total à escrita e você provoca naquele momento uma série de problemas de comportamento porque para ele escrever é muito difícil. E aí você não busca alternativas, onde você não pensa que ele pode de repente utilizar um computador para digitar, você não abre a sua mente, você tá com aquela mente fechada do neurotípico. Enquanto você estiver com aquela mente fechada, tentando transformar um autista em neurotípico, vai ser um grande problema. Ao invés de você focar nesse indivíduo ser... Quando a gente fala assim, o autista ser independente e autônomo, talvez você esteja pensando que seja só ensinar ele a tomar banho, lavar as mãos, comer sozinho, se limpar. Não, não é isso. Quando você é alfabetizado, você tá sendo independente e autônomo, porque agora você é capaz de adquirir o seu próprio conhecimento através da leitura. Quando você sabe fazer contas matemáticas, quando você sabe utilizar a calculadora, quando você tem raciocínio matemático, você está sendo independente e autônomo, você está trabalhando em prol de propiciar a independência e a autonomia. Então, assim, a gente precisa tirar essa ideia de quando a gente fala em indivíduo independente e autônomo, você pensar, ensinar ele a tomar banho, escovar os dentes, comer sozinho, se limpar. Quando você ensina um indivíduo a navegar na internet e buscar um conteúdo sozinho, ele está sendo independente e autônomo. Quando você ensina, de repente, um segundo idioma, seja ele o inglês, seja ele o espanhol, porque aquilo faz sentido para aquele indivíduo, porque aquilo vai dar para ele a capacidade de ter acesso a conteúdos que se ele não tivesse esse idioma, ele não teria, você está propiciando a independência e a autonomia. Então, quando eu falo propiciar a independência e a autonomia, eu estou falando de tudo isso, não estou falando de tomar banho, de vestir roupa, isso também. Então, eu acredito na ciência do comportamento, em muitas coisas dela, mas eu acredito que só ela, apenas saber sobre análise do comportamento, não é suficiente, como eu já falo isso há anos. Agora, se você pegar um mestrado em análise do comportamento, se você pegar a prova da certificação, da principal certificação em análise do comportamento dos Estados Unidos, o que você verá é que é exigido daquele profissional apenas conhecimento em análise do comportamento. É exigido desse profissional apenas conhecimento em análise do comportamento. Porém, entretanto, todavia, apenas conhecimento em análise do comportamento não é suficiente para que você seja um bom terapeuta, professor, profissional que presta serviço para autistas. Muitas vezes o autismo co-ocorre com uma deficiência intelectual, com um TDAH, com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Logo, você precisa compreender sobre os outros transtornos do neurodesenvolvimento e que muitas vezes analistas do comportamento não sabem. Isso é mais comum ainda nos Estados Unidos. Então, a minha ideia nunca foi e jamais será militar pessoas para a ciência e formar cientistas do comportamento. Não, nunca foi. Nada de errado com quem tem esse objetivo em, eu quero propagar a ciência. Eu quero enaltecer a ciência. Não, não é o meu trabalho. O trabalho do IEAC, Instituto de Educação e Análise do Comportamento, não é sobre enaltecer a ciência.
É sobre o quê? Eu enaltecer e prestar serviços para o indivíduo neurodivergente. Nosso trabalho e nossa missão é essa. Aí talvez vão falar assim: ah, então a sua empresa não devia chamar Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Talvez. Quem sabe um dia mude. Não sei. Quando eu vim com esse nome, foi em 2017, 2018, final de 2017, eu acho. Eu ainda tinha uma ideia diferente. As coisas mudam. As pessoas evoluem. Eu evoluí. Eu mudei. Continuo treinando pessoas a utilizar a ciência da maneira que seja neurodivergente afirmativa, ou seja, formar terapeutas e profissionais que sejam neurodivergentes afirmativos, formar profissionais que respeitem a neurodiversidade, formar profissionais que entendam sobre desenvolvimento humano dentre as mais diversas áreas, onde, quando eu falo de desenvolvimento humano, estou falando de desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento social, desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial, desenvolvimento socioemocional. É sobre isso. E aí, como? Pois é. Como que a sua filha vai fazer contato visual se ela tem baixa visão? Nossa, nunca trabalhei com crianças com baixa visão. Não tenho experiência nisso. Não tenho problema nenhum de falar. Mas eu não acho que nenhuma pessoa que não tem baixa visão deve ser forçada a contato visual. De você pegar na pessoa. Por quê? Porque os autistas já disseram pra gente que eles se sentem muito incomodados com esse tipo de prática. E se a pessoa a qual você presta serviço está te dizendo que outras pessoas, muitas vezes não a própria pessoa, mas outros autistas, se tem um consenso. Até hoje eu nunca conversei com nenhum autista, e olha que já conversei com muitos, que disseram: nossa, eu adoro fazer contato visual. Não. E aí, se as pessoas estão dizendo e estão dando esse feedback, você não ouve? Você não ouve porque não veio de um artigo científico? E assim, outro ponto é que quando eu comecei a estudar sobre prática baseada em evidência, medicina baseada em evidência, quando eu comecei a estudar sobre evidência científica para além da ciência do comportamento, eu também comecei a criticar e questionar várias das pesquisas em análise do comportamento e ter um senso crítico para isso. Por quê? Porque a maioria das pesquisas que são publicadas em análise do comportamento são publicadas em periódicos de análise do comportamento. Ó, pasmem! Ou seja, o que você tem de uma ciência quando ela é evoluída? Quando ela é aceita por pessoas de outras áreas. Quando ela é aceita por não analistas do comportamento e você publica em jornais que não são de analistas do comportamento. Mas isso ninguém te ensina quando você está estudando sobre análise do comportamento. Ninguém além do IAC. Manter um senso crítico, ouvir, ter amizade com pessoas que não gostam da análise do comportamento, que têm reservas. Pessoas que têm reservas, mas mesmo assim elas têm contato com você, elas te respeitam, elas têm amizade com você. Quando eu vou procurar alguém que não é da análise do comportamento, aconteceu comigo essa semana. Fui procurar uma pessoa que não era da análise do comportamento e fui chamar ela no Instagram. E eu falei assim: olha, eu sou analista de comportamento, eu trabalho com isso, mas eu queria te dizer que eu tenho ideias diferentes da grande maioria na área, tá? E aí essa pessoa pegou e me respondeu. Não era uma pessoa aqui do Brasil. Essa pessoa pegou e me respondeu assim: eu vejo que você é uma profissional, é uma terapeuta neurodiversity affirmative, ou seja, eu era uma terapeuta que respeitava a neurodiversidade, né? Afirmativa, quando a gente fala neurodivergent affirmative, que você respeita os neurodivergentes. E eu falei assim: muito obrigada.
realmente tenho ideias diferentes. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa sobre um outro assunto. Quando eu leio um livro de 489 páginas do meu amigo, Dr. Daniel Legoff, onde ele fala: being autistic, né, ser autista não é um problema de comportamento, uma crítica à análise do comportamento na era da neurodiversidade. Então, quando eu leio esse livro e faço, né, aqui minhas observações, né, aqui, ó, faço minhas observações, marco página enfim, topo ler isso e topo ser amiga dele, e ele topa ser meu amigo, mesmo tendo 489 páginas de reservas com a análise do comportamento, e ele me recebe na casa dele, é porque você consegue ter essa troca com as pessoas. E trocar com as pessoas é algo que os analistas do comportamento têm muita dificuldade. Muita dificuldade. Tem artigo científico sobre isso. Falando, dicas para os analistas do comportamento se relacionarem com não analistas do comportamento. Por que vocês acham que tem livros sobre isso, artigos sobre isso? Porque as pessoas têm fama com os outros profissionais. Elas têm fama de ninguém suportar os análises do comportamento. Pessoas de outras áreas. Então a gente realmente está buscando numa proposta que dentro do IAC, que bom que alguém escreveu aqui, que ficou bem clara a proposta que a gente tem. A gente está buscando formar terapeutas diferentes. Formar pessoas diferentes. Pessoas que não venham num vídeo como eu postei e falem assim: isso não é terapia aba. Depois você vê, Bianca, preocupa não. Isso não é terapia aba. Isso que você mostrou no vídeo não é terapia aba. E aí a pessoa ela vem toda já querendo defender a terapia aba. Ao invés dela querer defender os autistas. Ela quer defender a própria área, ela quer defender a ciência, ela quer defender a profissão. Pois é, que ridículo, né, Beli? Que ridículo. Tantas pessoas precisando do seu trabalho aí, da desenvolvimento de parte motora, e o quanto você pode utilizar a ciência do comportamento naquilo que faz sentido dentro da sua prática. Tá no feed, tá? Tá no feed o vídeo. Então, assim, como que você deve se portar, assim, minha opinião, tá? Não quero impor nada pra ninguém. Mas como que eu acho que você deveria responder a uma pessoa quando ela critica a análise do comportamento? Como eu vejo vários, as pessoas me mandam, né? Dos próprios autistas, de próprios amigos meus que são autistas e me mandam as críticas e postam. E eles estão certos, tem que postar mesmo. Entendo o ponto deles, eu entendo. Entendo e curto os posts. Como que eu curto posts que são de críticas, que são de autistas, às vezes, muitas vezes, os próprios autistas criticando a análise do comportamento, e eu vou lá e curto o post. Ao invés de eu chegar e querer me defender nos comentários, ou defender, mas atacar. Na verdade, você não quer se defender, você quer atacar o outro. Como que eu acho que a gente devia se portar, e como que eu acho que a gente devia se endereçar, né? Em inglês é address, né? Se endereçar, não sei se existe essa palavra, né? Mas a gente devia se portar, como que a gente devia responder, né, a isso? Primeiro a gente precisa tomar responsabilidade. Porque os fatos que as pessoas trazem são reais. Quando as pessoas elas falam da história da análise do comportamento, elas falam de Ivar Lovaas, e elas falam do Skinner, e elas falam do Watson, e elas trazem a história, elas não estão mentindo. Elas estão falando a verdade. É verdade aquilo que elas estão falando. Então, ao invés de você querer ir lá e se defender atacando, pois é, né? Que absurdo. Ao invés das pessoas quererem se defender atacando, você precisa falar assim: olha, é verdade,
Porque é verdade o que a maioria das vezes eles falam, eles não postam mentira. É verdade. Isso realmente aconteceu. Isso é quando você tem que se posicionar, né? Porque às vezes não é nem adequado você se posicionar, você fazer algum comentário. É verdade. Infelizmente isso é triste, isso aconteceu, isso ainda acontece. Porque o grande argumento das pessoas é assim, mas isso não acontece mais, isso acontecia lá em 87, lá em 88, lá na década de 90. Mas isso não acontece mais, a ciência ela evoluiu. De fato, a ciência ela evoluiu em muitos aspectos. Mas nós estamos ainda muito longe do ponto ideal e de ter um ponto que respeite a neurodiversidade. A grande maioria dos profissionais, eles não respeitam, eles querem de fato, porque eles acreditam que o sucesso da terapia é quando eu torno esse indivíduo menos autista. Isso é o sucesso, é o meu sucesso como profissional. É como eles têm, na cabeça deles, eles têm um indivíduo, nossa, nem parece autista. Nossa, ele é autista, nem dá pra perceber. Não dá pra perceber por quê? Porque ele fez terapia ABA, né? Então é uma forma de reforçar o seu trabalho. Eu vou deixar assim. É uma forma de reforçar o seu trabalho. Então, exatamente. Perfeito, Gleire, né? Gleire, que é nossa aluna. Trouxe aqui um autista que comentou em um post patrocinado. Isso acontece com os nossos posts de anúncio. O autista vinha falar, odeio terapia ABA, porque tiraram meu hiperfoco, odeio terapia ABA porque me forçaram a isso, me forçaram aquilo, e uma série de coisas. E eu respeito, essa pessoa jamais será bloqueada. Porque é real o que as pessoas fazem. E quantas vezes nós já discutimos em prática supervisionada ao longo desses anos de devo tirar o hiperfoco, não devo tirar o hiperfoco, devo fazer isso, não devo fazer aquilo, devo manter pai na sala ou não devo manter pai na sala. E quantas vezes eu busquei trazer para aqueles que estavam ali presentes, olha, na minha opinião, você não deve tirar o hiperfoco, você deve respeitar o hiperfoco dele. Na minha opinião, você não deve tirar o pai da sala. Quantas vezes a gente tem gravado isso? Sabe? Então, assim, é desse ponto que a gente vem, que a gente tá buscando formar profissionais, esses tipos de terapeutas. Eu tava falando agora eu lembrei, tinha me perdido. Como que o profissional deve se lidar, né, com essas críticas. Primeiro admitindo que isso de fato existe. Não é vir com essa conversinha, isso não é terapia ABA. Hoje em dia não é mais assim. Gente, todo mundo tem informação. E outra, eu trago essa informação aqui, né? Porque eu não tento esconder ela debaixo do tapete. Desde 2021, eu acho, que eu trouxe a questão do Judge Rotenberg Center. Se vocês buscarem na internet, coloca lá o Google Tradutor e aí coloca a página para ser traduzida para vocês numa abinha de Google Chrome e buscar Judge Rotenberg Center. E também tem um destaque aqui nos meus stories falando choque na aba. Vocês vão ver as histórias de uso de choque como forma de punição realizada por analistas do comportamento com certificação internacional, profissionais que são certificados internacionalmente a nível de doutorado nos Estados Unidos. E você quer me dizer que punição e práticas que não respeitem o ser humano não ocorrem nos dias de hoje? Quando eu sei que tem? Eu sei o que eu tô falando. Modéstia à parte, me desculpe, não quero parecer arrogante, mas eu sei o que eu tô falando. Então, essas falas de quando eu noto que o profissional ele quer muito mais defender a sua própria área, ou defender a ciência, defender ali, eu acho muito inadequada. Então, essa forma da gente trazer esse argumento de que, mas não é mais assim. Mas isso não é aba. Não, isso é aba. De fato, aqui naquele vídeo que eu mostrei,
ela está sim realizando a aplicação de programas de ensino, ela está utilizando, ela está tentando ganhar o controle instrucional dele, ela está utilizando reforço, ela está fazendo privação de reforço, ela está utilizando princípios básicos da análise do comportamento. Só que tudo depende de com qual lente você coloca para aplicar princípios e qual lente você coloca para conduzir a sua prática, onde apenas o conhecimento de análise do comportamento não pode conduzir a sua prática porque ele não é suficiente. Você precisa de mais, você precisa de outras coisas. Essas outras coisas nós buscamos oferecer aos nossos alunos. Ah, então você está dizendo que só a sua empresa sabe formar profissionais em análise do comportamento. Eu não sei, porque eu não sei o que os outros fazem, mas eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço aqui dentro do IAC, eu sei o tipo de pessoa que eu sou, eu sei o tipo dos valores que eu tenho, que eu e meu marido temos. Eu sei como eu conduzo as práticas supervisionadas com os alunos 2 vezes por mês. Como que eu abordo os casos que são trazidos e quais são as sugestões que eu dou, que são baseadas nesse respeito à neurodiversidade humana, ao autista como ele é, mas claro, sempre buscando a independência e a autonomia, a qualidade de vida do autista e da sua família. Então, eu sei o que eu faço, eu não sei o que as outras empresas fazem, mas eu sei o que os profissionais estão fazendo no mercado, que na grande maioria das vezes não é algo bacana. É só sobre isso, tá? Outro ponto também que eu queria falar para poder encerrar, que eu preciso ir dormir com os meninos, é que... ai, me perdi. Qual é a linha, e aí alguém até postou isso aqui, que a linha é tênue. Qual é o limite para que você seja um profissional que respeite a neurodiversidade versus um profissional que também não deixa, e a gente não pode deixar, a criança fazer o que quer? Qual que é a linha? Não tem regra. Não tem receita de bolo. A linha, muitas vezes, ela é tênue. Entre você respeitar a neurodiversidade humana, entre você permitir que esse autista tenha os seus interesses, que você respeite esse autista, mas também que ele também entenda que ele não pode fazer tudo o que ele quer. Porque ninguém pode fazer tudo o que quer na vida. E que nós temos consequências diante das nossas ações, mas que essas consequências, elas não devem ser punitivas, traumatizantes. E que alguns pontos a gente precisa pensar, pesar, respeitar, discutir com os pais, buscar essa questão do assentimento, entender o autista que ele não vai ser menos autista, que ele não vai ser neurotípico, passar essa compreensão para os pais e que muitas vezes essa linha é tênue. E que talvez um dia você possa errar, você possa até pesar a mão nessa linha tênue. E que esse é, inclusive, um dos pontos que profissionais de responsabilidade têm grande problema. Ficam muito preocupados com isso. A gente discute isso constantemente. Então, qual é a linha? Um dia, talvez, você pode errar. Acontece. Somos humanos. Tente reparar os seus erros e não repetir. Tente ser melhor amanhã. Porque talvez você errou e você teve uma conduta não apropriada porque você não sabia, porque você não tinha esse conhecimento. Mas agora você está tendo a oportunidade de ter. Né? Então, estou querendo mostrar esse vídeo, trazer esses pontos, fazer esse esclarecimento de qual a nossa missão, quais são os nossos valores aqui dentro do IAC, o que nós acreditamos, porque é sobre isso. Tá? Então, é sobre essa ideia e a gente tá todo dia buscando ser melhor, todo dia buscando ser um profissional melhor, prestar serviços melhores, agir de forma mais humana, agir de forma mais ética. No final, é sobre isso. Tá? Então é sobre isso o nosso trabalho, não é sobre a ciência do comportamento. É sobre os autistas, que é a população que eu decidi servir.
Haja vista que eu sou mãe de um autista. E ser mãe vem pra mim antes de qualquer coisa na minha vida. Os meus filhos, eles são a maior prioridade da minha vida. Os meus filhos e a minha família. É o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Então, sempre ao ensinar qualquer técnica, ensinar qualquer método, ensinar qualquer coisa, o meu senso de mãe, de humanidade, dos meus princípios e dos meus valores, eles vão estar sempre ali no topo disso. Eu jamais vou ensinar nada pra alguém que eu não faria com o meu próprio filho. Tá? Então, pra mim, dentro do IEAC, é sobre isso. É sobre me colocar no lugar do outro. Algo que eu esperava já ser automático para um profissional da saúde, em especial para os psicólogos. Então, para quem faz sentido continuar por aqui, quem faz sentido aproveitar os nossos conteúdos, né, se manter nessa reflexão, nesse debate, nessa busca constante por ser melhor profissional, ser melhor professor, ser melhor terapeuta, fazer uma prestação de serviço sempre melhor para aqueles que nós escolhemos servir, a gente vai estar sempre aqui e os nossos treinamentos vão ter sempre isso como base. Não importa qual é o nome da empresa e se a gente está ensinando sobre ciência do comportamento, mas sempre ciência do comportamento alinhada e atrelada a outros conhecimentos, haja vista que só o conhecimento sobre análise de comportamento não é suficiente. E atrelada sempre ao respeito à neurodiversidade humana, sempre a respeitar aquele indivíduo e não querer transformar neurodivergentes em neurotípicos. Sempre o nosso ensino vai passar por essa lente. Beleza? Fiquem com Deus. Ótima semana até qualquer hora. Coloquem aí o perfil Mi Freitas nos seus favoritos, para os nossos conteúdos chegarem para vocês e vocês não perderem nada nos stories e no feed. Então marque aí nos favoritos do seu perfil para o Instagram entender que você quer que aquele conteúdo apareça para você. Porque eu mesma perco um monte de conteúdo às vezes que para mim eu gosto muito, porque o Instagram não me entrega. Então eu coloco esses perfis ali nos meus favoritos, dando essa dica aí para vocês, tá bom? É exatamente isso, Shirley. É o ponto, né? Beijo grande, fiquem com Deus. Esperarei aqui vocês. Serão sempre muito bem-vindos aqueles que desejam fazer alguma das nossas formações. Vocês vão ser sempre muito acolhidos, muito bem-vindos e vão sempre poder contar conosco, tá certo? Beijo grande. Tchau, tchau.